Olá para todo mundo! Eu sou a professora Darlécia, professora de português, e o nosso tema hoje é muito, mas muito interessante. Posicionamento crítico, liberdade de expressão versus discurso do ódio. Então, nossa aula hoje será sobre esse tema, muito bom, muito criativo e é um tema muito importante também para que a gente saiba quando a gente pode saber onde está a liberdade de expressão e também onde está o discurso de ódio, ok? O que se entende por liberdade de expressão? Analisa bem essa imagem. Dá uma olhadinha nela. O que é que ela mostra para você? Será que aí nessa imagem mostra alguém tendo realmente liberdade? Liberdade em falar? Será que essa pessoa está privada de falar alguma coisa ou de pensar e expor essa opinião? Então é esse tema que a gente vai discutir hoje em nossa aula de português. Bom, agora a gente vai ver a seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o que diz o artigo 19, que garante para todos, todas as pessoas. Então dá uma olhadinha no que ela diz. Ela diz que toda pessoa, não apenas um grupo, mas sim todos, tem esse direito à liberdade de opinião e expressão. Então toda pessoa tem o direito de se expressar. Este direito inclui a liberdade sem a interferência, ó que aí está destacado, sem interferência, a ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideais por quaisquer meios, independente de fronteiras. Então, meus amores, o que ele diz para a gente é que todo mundo é livre para falar sobre qualquer assunto, tá? Em qualquer meio social. Então, essa garantia é a garantia que todos nós temos quanto à liberdade de expressão. Continua dizendo o seguinte: a Constituição brasileira, dá uma olhadinha agora na Constituição brasileira, porque a gente precisa se basear também no que diz a nossa Constituição. O artigo 5º, parágrafo 4º, diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Dá uma olhadinha agora, o parágrafo 9º, ele completa dizendo: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Agora chegou outro ponto que é muito, mas muito importante com relação ao nosso tema de hoje. No parágrafo 10º, ele diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, nem sempre a gente tem a liberdade de falar tudo da maneira que nós queremos. Quando a gente diz liberdade de expressão, a gente deve se basear em quê? Primeiro, se o que eu vou falar vai atingir de uma forma pejorativa alguém. Se a gente é livre para ouvir, a gente é livre para falar, a gente também tem que tomar o quê? Cuidado com o que se fala. Porque se essa fala, ela prejudica outra pessoa ou outras pessoas ou um grupo de pessoas, aí a gente já não tem mais esse direito. Nós temos direito, mas esse direito também é limitado. Ok? Então, é isso que fala a Constituição brasileira. Bom, continuando o nosso assunto, eu venho agora com a segunda parte, que é o discurso de ódio. E aí a gente faz a pergunta: o que é, afinal, o discurso de ódio? Observa essa imagem. Dá uma olhadinha bem a fundo nesses balões, no que está escrito nele. E aí você tira suas próprias conclusões. Será que tudo que está escrito aí
faz bem à sociedade, é certo, é correto, causa um bem maior a todos? Ou, se você olhar direitinho e ler com atenção o que está nesses balões, você acha que aí tem muita, mas muita ofensa, aí tem uma carga enorme de preconceito? Analisa direitinho. Será que é correto os seres humanos, será que é correto a sociedade compactuar com o discurso de ódio? E será que nós sabemos diferenciar, nós sabemos procurar onde está o discurso de ódio e a gente consegue identificar realmente no dia a dia, principalmente nos meios sociais, o discurso de ódio? Será que na mídia, será que nas redes sociais, que a gente tem tanto contato hoje em dia, será que a gente consegue saber quando o discurso está sendo além do normal, quando está havendo ali um ódio, algo fora do comum para a pessoa humana? É uma reflexão que o nosso tema de hoje também traz. Então, o primeiro foi a liberdade de expressão. E agora vem o discurso de ódio. Algo está ligado ao outro. Então, quando a gente fala da liberdade de expressão e do discurso de ódio, a gente não pode esquecer que ambos andam juntos. Para isso, a gente precisa ter um controle. E que controle seria esse? A gente deve sempre pensar, sempre, sempre e sempre. Bom, depois de analisar o que é o discurso de ódio através das caixas de diálogo que nós temos aí, a gente vai para o próximo ponto, que ele fala o seguinte. O discurso de ódio é o discurso de ódio que visa a promoção do ódio e incitação à discriminação, à hostilidade e violência contra uma pessoa ou um grupo em virtude de raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, gênero, condição física ou outra característica de um determinado grupo. Bom, se a gente viu que o discurso de ódio, ele causa tantas coisas, então por que ainda existe em nossa sociedade? Por que ainda existem grupos que em pleno século XXI a gente ainda encontra, e sempre com maior quantidade, com maior frequência, esses discursos nos meios sociais? Vamos continuar? Agora, dá uma olhadinha nessa pequena imagem em que está escrito algo. E olha a expressão que ela traz para você. Discurso de ódio não é opinião. E aí vocês podem pensar, mas se eu pensei, eu falo. É o que eu penso, a minha opinião. Mas a gente deve sempre lembrar que no momento em que o seu discurso ele for ofensivo, for agressivo à existência de algum grupo, ele vai prejudicar aos outros. E aí isso pode começar até num simples gesto, como uma piada, se passando por uma opinião. Então a gente deve sempre prestar bem atenção nas piadas, porque é através dela que a gente também cria um círculo vicioso e que atrai membros, principalmente em redes sociais. O foco hoje em dia é principalmente as redes sociais. Então a gente diz, sempre a gente deve se policiar com o que a gente fala e com o que a gente posta. A rede social está sendo um veículo muito, mas muito valioso em relação à comunicação. Isso é fato. Principalmente nos momentos em que estamos vivendo, é um meio em que a gente consegue sempre recorrer para que nós aprendamos, para que nos comunicamos com outras pessoas que não, neste momento principalmente, não podem estar perto. Então, pessoas que estão distantes, que a gente não consegue
manter perto de nós, que estão em outros países, a gente consegue dessa rede social para manter essa comunicação, porém, há também meios em que a gente pode prejudicar as pessoas com postagens, fazendo comentários, e nesses comentários a gente expondo esse ódio, essa opinião, que não será uma opinião sadia, será uma opinião do ódio. E agora, a gente vem exatamente para o ponto das redes sociais. E nas redes sociais? Quem é que não tem hoje uma rede social, ao menos uma rede social? Existem tantas, Facebook, WhatsApp, são as mais, o Instagram, entre outras. E aí a gente se pergunta, será que é saudável a gente estar sempre exposto nessas redes? Será que o que postamos realmente nos fará bem e fará bem ao outro? Esse cuidado a gente deve ter sempre. É o cuidado que a gente tem hoje ao postar, porque a minha postagem de hoje, a minha escrita de hoje, ela ficará. Quando a gente fala, a gente diz ali, poucas pessoas ouvem, e aquele discurso, ó, fica só entre as pessoas que ouvem, na verdade. Mas quando a gente posta, a coisa é diferente. A escrita está lá. Então, o teu ódio que tu postar na tua rede social, ele vai estar ali exposto. E exposto não só para você, exposto para milhões de pessoas. Continuando sobre esse assunto, e eu sei que vocês aí de casa acessam, e a gente precisa desse acesso hoje em dia, que é essencial, a gente precisa pensar também nesse ponto. Analisa esse ponto que diz assim: ao se analisar o cenário, dá uma olhadinha, o cenário online, o cenário das redes sociais e a era da pós-verdade na qual estamos inseridos, um discurso não se limita apenas a uma fala ou a simples palavras sem eficácia, mas sim, quando com alta carga de ódio, olha a palavrinha ódio aí, gente, possui capacidade de conquistar adeptos e seguidores, incitar crimes e ofender a dignidade humana e o tratamento igualitário. Então, quando a gente posta, a gente tem que assumir responsabilidades. Então, a gente deve rever as nossas postagens. A gente deve pensar sempre antes de postarmos. É a questão de você se pôr no lugar do outro. Será que eu estou fazendo bem para o outro? E se fosse comigo? Olha a perguntinha. Se fosse comigo, será que seria legal eu fazer uma postagem de uma discriminação, por exemplo? Seria saudável eu colocar uma postagem fazendo uma piada com algum grupo religioso? Seria legal falar sobre a cor de alguém, falar sobre o cabelo de alguém, postando isso numa rede social? Se a gente falar já é monstruoso, imagina a gente postar, imagina a gente colocar isso escrito, colocar isso num veículo que todo mundo tem acesso. Então, meus amores, a gente deve sempre se policiar. Sempre a liberdade existe, porém, há um limite. Sempre tem um limite. Nunca a gente tem liberdade 100%. A gente tem sempre um limite, e é esse limite que se insere aí o discurso de ódio. É esse discurso de ódio que a gente não pode deixar de acontecer. Bom, eu trouxe para vocês algumas postagens e claro que a gente tem muitas outras, infelizmente. Se a gente pesquisa nos meios sociais, nos deparamos sempre com vários e vários casos que incitam a esse problema. Então, vejamos a seguir alguns exemplos. Dá uma olhada nesse primeiro, que ele fala sobre a etnia
de uma determinada pessoa ou de determinado grupo e diz: é a escória do casamento por interesse. Quando a gente olha esse ponto, a gente pensa logo: nossa, como é que uma pessoa ela é capaz de postar algo do tipo? Mas infelizmente ainda tem mais e muito mais coisas. Observa o próximo. Abaixo ele diz: todos os, e coloca aí uma nacionalidade, ó que ofensa, uma nacionalidade aí exposta, são ratos que vivem às custas de benefícios sociais e precisam ser expulsos. Vejam a maldade, vejam o ódio que é exposto nessa postagem. Ele cria aí um grupo, ele coloca uma nação dentro dessas postagens. E eles colocam isso aí como seres, ratos. Dá uma olhadinha nessa postagem, vê a quantidade de agressão, vê o tamanho da agressão que tem aí. E vocês acham que parou por aí? Não, ainda temos mais exemplos. Temos o outro lá em cima que ele diz: quanto à etnia, são sanguessugas e só servem para uma coisa. Dá uma olhadinha, meus amores. Vê essa questão, vê essas postagens. Será que a gente está de acordo com tudo isso que é postado? Será que isso faz bem a gente ver, a gente ler e a gente sentir que existe na sociedade? E o último ainda fala assim, ó: tem muito verme, e aí cita nacionalidade, raça, etnia, no nosso país e eles têm que ir embora. Será que a gente tem esse direito de expulsar uma pessoa de determinado local só porque a gente não gosta da raça, só porque a gente não gosta da religião que ele pratica? Será que isso é humano de nós fazermos? Enfim, fica aí a reflexão. E infelizmente é a realidade. Bom, essa reflexão, ela se estende ainda mais. E aí eu faço uma perguntinha a vocês. Será que a gente consegue visualizar isso aí em nossa casa? Será que já aconteceu com alguém próximo a você? Será que você já se deparou ou tem algum parente ou algum amigo que se deparou com esse tipo de situação? Se você se deparou, não fica triste. Claro que é uma situação em que a gente não tem como ficar alegre e bater palminhas. Mas a gente pode fazer melhor. A gente pode procurar os nossos direitos. Porque um dia vai chegar a hora em que realmente esses direitos serão realmente oficializados e a gente realmente haverá uma punição ou, o contrário, essas pessoas cairão em si e verão que todo mundo é igual, independente de cor, raça, etnia, religião. Ok? Bom, agora eu separei algumas perguntinhas. Chegou a hora de responder. Depois a gente conversar, trocar as ideias. Chegou a primeira pergunta para a gente, que ela diz o seguinte: o que é liberdade de expressão? Gente, essa perguntinha aí foi a perguntinha que a gente teve logo no início da aula. O que é liberdade de expressão? O que se entende por liberdade de expressão? Vamos saber? Mas daqui a pouquinho. A segunda, o que é discurso de ódio? Então, o que vem a ser o discurso de ódio? Como é que eu vou saber que ali tem um discurso de ódio? E a terceira questão, qual cuidado devemos ter com a forma de expressar nossa opinião? Olha que pergunta. Quais são os cuidados? Não é nem qual o cuidado, quais são, porque são tantos. E a 4, que eu deixei para vocês também é: você já sofreu algum ataque de ódio em rede social? E aí a perguntinha
para todos. Vamos continuar? Bom, a primeira ela diz o que é liberdade de expressão e eu coloquei um pouquinho para a gente. É direito à liberdade de opinião, de expressão, porém, esse direito ele tem um limite. Não devemos esquecer. A gente não pode ter interferência ao expressar a nossa opinião, mas a gente deve ter sempre o pensamento sobre o que nós vamos falar. Vamos para a próxima. A número 2, ela diz o seguinte: e o que é o discurso de ódio? É o discurso que visa o quê? A promoção do ódio e a incitação à discriminação. Então, todo tipo de discriminação, hostilidade, agressão, seja por raça, religião, nacionalidade, orientação sexual e etc., é e faz parte do discurso de ódio. Ok? Agora, o número 3, qual o cuidado? Então, coloquei alguns aqui que a gente deve ter. O cuidado com as palavras deve ser sempre o caminho em que devemos nos guiar. Temos que pensar bem antes de expor opiniões e sempre ter empatia. Pois a opinião é livre, meus amores, mas a gente deve sempre se policiar e controlar o que nós vamos falar ou o que nós vamos postar. A 4, fica a reflexão para vocês. Você já sofreu ataque de ódio em rede social? Se sim, pesquise mais exemplos. Se você sofreu ataques, relata. Faz um relatório aí na sua casa. Através desse relatório, você vai saber que não é bom, o que você sentiu. E se você nunca sofreu esse ataque, pesquisa os ataques que acontecem nas redes sociais que são expostos na mídia. Então, é esse exercício que eu deixo para vocês, principalmente nessa última questão, que é você procurar sempre se informar, é você buscar sempre conhecimento. Então, pesquisa, vê as publicações e vê até onde a gente pode escrever, porque a escrita faz muito bem. É um meio em que a gente pode sempre transformar, a gente pode sempre atualizar, a gente deve sempre estar perto da escrita e escrevendo. É um exercício maravilhoso. Porém, quando a gente coloca essa escrita no local ou da maneira errada, ou quando a gente coloca isso com a pessoa errada, isso aí pode sim ser um grande problema. Somos iguais? O tema foi forte. Somos iguais. Então, procura esses relatos, procura essas postagens. Não esquece sempre de dar uma olhadinha nesse material, de revisar os materiais. Então, estou deixando para vocês sempre esse recadinho. Revisa. Todo material tem que ser revisado. Terminou? Vai de novo, procura, escuta. Preste atenção sempre para que você não caia, ou você não faça, ou você não poste e às vezes se arrependa do que você se arrependeu, porque tudo tem o seu preço, a gente sabe muito bem. Não é isso? Bom, agora eu deixei para vocês essa reflexão final, em que diz: pensamento demasiadamente. Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco, necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta, tudo se perderá. Bom, e assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. A todos, meu agradecimento, tá? Vocês, por favor, gente, revisa, vocês sempre se orientem com relação às nossas aulas. Então, acessa o canal, não perde essa experiência maravilhosa, esses conteúdos que estão sendo passados para vocês. Então, vai lá e acessa o canal da TV Nova Nordeste
para que a gente sempre tenha esse aumento de conhecimento, ok? Então, beijos a todos, fiquem com Deus e até a próxima.